No vídeo de hoje, nós vamos te apresentar as 20 coisas mais assustadoras escondidas no Vaticano. A última é inacreditável. Seja bem-vindo ao Fatos Mais. Os arquivos secretos do Vaticano. Dada a importância do Vaticano, faz sentido que existam locais secretos reservados apenas para cardeais ou até mesmo especificamente para o Papa. Isso nos leva a um cômodo muito real e sobre o qual há muita especulação: os arquivos secretos do Vaticano. Para esclarecer, sim, o lugar é realmente chamado de Arquivos Secretos, quando se observa a versão latina do nome. Mas, ao analisarmos as diferentes traduções, vemos que o termo pode significar arquivos privados. É aí que reside a verdade. Podemos provar isso porque, hoje em dia, algumas pessoas puderam visitar esses arquivos e ler parte do conteúdo dos livros, textos e cartas que estão lá. Se você está curioso, o motivo de o lugar ser tão secreto é que tudo o que há nele tem ligação com o Papa e com o Vaticano ao longo de todas as eras. Literalmente, pois há documentos que remontam à Idade Média. Não é apenas um tesouro de itens. É basicamente um registro de história contínua, espalhada por inúmeros membros da Igreja Católica e dos que estiveram no comando dela todos esses anos. Os muitos estudiosos que puderam entrar lá ficaram espantados com as informações e detalhes sobre eventos históricos. Da queda de Roma, à ascensão do cristianismo e muito mais, contidos nessas prateleiras que se estendem por quilômetros. Mas, para ser justo, algumas áreas ainda não estão abertas ao público. Isso não significa necessariamente que lá existam documentos sombrios que o mundo não deveria ver. Apenas que não são acessíveis ainda, ou que os documentos estão tão danificados que não podem ser lidos. Infelizmente, isso aconteceu com muitos textos nesses arquivos. Ainda assim, é um lugar que abriga uma história viva, e a única coisa assustadora é que ele teoricamente deveria ser bem mais macabro do que de fato é. Felizmente não é. Vaticano não adora Deus e sim o diabo. Vou tentar ser o mais delicado possível com esta história, principalmente porque não acreditamos nela pessoalmente, e duvidamos que muitos de vocês considerem essa ideia, por mais que não gostem da Igreja Católica e do Papa. Aparentemente circulam rumores e teorias da conspiração dizendo que o Vaticano não adora a Deus, mas sim o diabo. É por esse caminho que o vídeo segue. Obviamente existem muitos motivos pelos quais isso não faz sentido, incluindo provas históricas, as inúmeras formas como a Igreja Católica ajudou pessoas ao longo dos séculos e por aí vai. No entanto, se você quiser encontrar fatos que manchem a reputação do Vaticano e provem que não são tão tementes a Deus assim, também não é tão difícil. Vamos começar pelo óbvio. Já houve inúmeros escândalos no Vaticano e na Igreja Católica ao longo dos anos, incluindo alguns que ainda estão sendo descobertos e discutidos hoje. Não entrarei em detalhes sobre os temas mais pesados, mas, sem dúvida, ocorreram abusos sérios de poder, derivados do sentimento de estarem acima da lei e poderem fazer o que quisessem. O que é, sim, um pensamento bem diabólico. Além disso, há relatos de corrupção envolvendo alguns papas, chegando até a inspirar séries de TV sobre isso. Sem falar que o Vaticano, em determinados momentos, ficou ao lado das pessoas erradas só para se manter de pé, o que não parece nada santo. Mais uma vez, não estou dizendo que isso seja real, mas também é justo afirmar que o Vaticano está longe de ser 100% puro. E o que você acha disso tudo? Deixe nos comentários. Rota de fuga. Admito que isso não é a coisa mais assustadora que vamos mencionar por aqui, mas precisamos falar disso porque é possivelmente uma das partes mais importantes do Vaticano. Especificamente, existe um local no Vaticano que é uma rota de fuga completa. Rota de fuga para quem, você pergunta? Para o Papa, é claro. Você acha mesmo que não existe uma espécie de saída de emergência caso uma força invasora tentasse atacá-lo? Vamos lá, gente. O irônico é que esse cenário realmente aconteceu em várias ocasiões. Em 1494, por exemplo, a França invadiu a Itália e o Papa passou por essa passagem secreta para evitar o perigo.
Já em 1527, quando Roma foi saqueada e os exércitos do Sacro Império Romano invadiram o Vaticano, mataram muitos soldados que protegiam o Papa, mas ele conseguiu escapar graças ao túnel secreto. E quão longa é essa passagem? Aproximadamente 800 metros, o que pode parecer muito, mas, quando você está fugindo pela sua vida, você faz o que for preciso. Será que essa passagem ainda está disponível para uso hoje? De certa forma, sim. Mas ela já viu dias melhores, e agora virou meio que uma atração turística que qualquer um pode visitar, caminhando por onde papas do passado correram para salvar a própria pele. A pergunta que fica é: existe outra passagem secreta para o Papa usar hoje em dia caso algo aconteça? Provavelmente sim, mas não vai ser tão divulgada assim. Afinal, não convém que potenciais inimigos saibam por onde o pontífice poderia escapar se o Vaticano estiver sob ataque. Isso deve servir como a prova definitiva de até onde o Vaticano vai para proteger seu membro de mais alta patente: exorcismo. Voltando às coisas assustadoras, e dependendo da sua crença, talvez você acredite que possessão seja um perigo real, causado por demônios, espíritos malignos, o diabo, etc. Hollywood nunca se cansa de fazer filmes sobre possessões, supostamente, baseadas em fatos reais, querendo que o público se pergunte o quão verdadeiro tudo aquilo pode ser. Naturalmente, o Papa e a Igreja Católica como um todo são grandes crentes em possessão, e, segundo eles, já realizaram dezenas de milhares de exorcismos ao longo dos anos. Isso inclui muitos feitos por um único homem que era braço direito de um ex-papa. O fato de o Vaticano praticar exorcismos não é assustador em si, visto que eles realmente acreditam na possessão e desejam libertar as vítimas do mal. Porém, às vezes, eles chegam a extremos preocupantes para expulsar o espírito, e até precisaram detalhar quando e onde um exorcismo pode ou não ser realizado. Isso é perigoso por muitos motivos. Um deles é que o texto de 90 páginas que explica a racionalidade do Vaticano sobre o assunto não era tão restritivo em certas partes. Alguns pontos, inclusive, deveriam ser óbvios e não precisariam ter sido escritos. Por exemplo, há um trecho que diz que, às vezes, o que parece possessão pode ser somente uma doença comum, e que um exorcismo só deveria acontecer depois de sérias avaliações médicas. Talvez você não saiba, mas houve padres católicos que usaram o pretexto de um exorcismo para cometer diversas atrocidades contra vítimas, incluindo muitas mulheres. E é exatamente isso que é assustador aqui: a coleção de arte moderna do Vaticano. Mudando para algo muito menos sinistro, agora falemos de arte. Ao pensar no Vaticano, muitos já lembram de arte, o que é algo perfeitamente normal. O museu que guarda muitas das obras de arte lá dentro foi um tipo de projeto pessoal de um papa que acreditava ser necessário reconectar o Vaticano com a cultura moderna, e achava que a arte seria o melhor caminho. Pensando bem, faz sentido. É fácil que um lugar como esse e pessoas como o Papa sejam vistos como acima de tudo e meio distantes do povo. Então, mostrar que apreciam arte moderna pode servir de ponte. Hoje, a coleção conta com cerca de 8.000 obras, oferecendo um panorama do século XX, tanto da arte italiana quanto internacional. É um pouco estranho ter isso como parte central de uma entidade religiosa? Talvez, mas existem coisas bem mais esquisitas guardadas lá, incluindo supostos relicários religiosos que estariam escondidos dentro do Vaticano: as finanças do Vaticano. Agora vamos a um assunto diferente que deixa as pessoas apreensivas: finanças. Se eu perguntasse sobre a sua situação financeira agora, como você ganha dinheiro e no que gasta, provavelmente você conseguiria responder tudo em detalhes. Todo mundo tem contas a pagar, certo? Mas como será que o Vaticano faz? Não é uma pergunta simples de responder, e isso é parcialmente proposital. Como muitas outras entidades do mundo de hoje, o Vaticano não escancara suas finanças, mesmo que talvez devesse. O que sabemos é que a cidade do Vaticano é um estado soberano, o que significa que tecnicamente é um país com cerca de 1.000 habitantes. Isso quer dizer que eles administram a própria economia e lucram com ela.
Mas não é só isso. O Vaticano investe esse dinheiro pelo mundo todo, inclusive em diversas empresas privadas. E nem estamos falando das doações que o lugar recebe de fiéis, o que torna ainda mais esquisito não terem mais transparência sobre quanto dinheiro entra. Ainda mais considerando que já houve um escândalo envolvendo um banco dentro da cidade certa vez. As Cruzadas. Agora vamos voltar ao lado mais sombrio do Vaticano e do Papa, pois as Cruzadas foram rotuladas como Guerras Santas. E, levando em conta que o catolicismo era a religião dominante entre os que lideravam as Cruzadas, isso significa que o Papa dava sua bênção na maioria dos casos, certo? Pois é, e muito mesmo. Por exemplo, durante a primeira cruzada, em que 70 mil muçulmanos foram mortos em nome da conversão ao cristianismo, o Papa supervisionou a guerra e até abençoou certos indivíduos que lutariam nos confrontos, prometendo que não seriam julgados por seus pecados. Sim, o Papa basicamente disse a alguns soldados para fazerem o que acharem necessário e que estariam bem na vida após a morte. Não é exatamente assim que confissão e perdão deveriam funcionar. Apenas para constar. Já a Primeira e a Segunda Guerra Mundial mostraram dois lados bem diferentes do Vaticano. Na Primeira Guerra, a Igreja fez de tudo para trazer a paz à Europa, até mesmo vendendo itens valiosos para ajudar necessitados. Na Segunda, foi bem mais confuso, pois o Papa da época fez acordos com o Terceiro Reich e se recusou a condenar muitas de suas ações, valendo-lhe o apelido de o Papa de Hitler. É sinistro e nada legal. Os Cavaleiros Templários. Acabei de falar das Cruzadas, então vamos falar de um dos principais grupos desse período que teve um impacto único na história. Os Cavaleiros Templários. Só para esclarecer, eles eram um grupo militar francês, muito devotos ao catolicismo, e não começaram lutando em guerras. No início, eles foram formados para proteger peregrinos que viajavam até Jerusalém. Depois, receberam a bênção da Igreja Católica e do próprio Papa. Foi então que se tornaram um dos exércitos mais ricos e bem treinados do mundo, liderando muitas batalhas das Cruzadas. Ironicamente, foram mais tarde desmantelados pelo rei da França na época, que não confiava neles. Ainda hoje há quem diga que os templários sobreviveram de alguma forma. O Sudário de Turim. Este é, sem dúvida, um dos elementos mais controversos desta lista. O Sudário de Turim é um suposto artefato religioso que alega ser o tecido usado para envolver o corpo de Jesus Cristo depois de sua crucificação, antes de ser colocado no túmulo. Só isso já o tornaria único, mas não necessariamente um item sagrado. Porém, o pano supostamente traz uma marca do rosto de Cristo no momento de sua morte, o que faz dele um objeto de extrema importância, caso seja real. E aí está a questão. Nem mesmo a Igreja Católica tem um posicionamento firme sobre ele. Há muitas pessoas que acreditam fielmente que o pano é real e até o veneram. Por outro lado, outros apontam que, entre a época em que foi descoberto, muito tempo depois da crucificação, e o momento em que a ciência moderna pôde analisá-lo, há detalhes que simplesmente não batem. É evidente que não se pode provar 100% que o tecido cobriu o rosto de Cristo. Isso o torna muito controverso. Muitos querem acreditar que é verdadeiro, enquanto outros tentam ser mais objetivos. Quanto ao Vaticano, eles não endossam nem condenam oficialmente o sudário, o que por si só já diz bastante. A lança do destino. Vamos ficar mais um pouco na crucificação de Cristo, pois há outro artefato associado a ela que é muito lembrado tanto pelos fiéis quanto pela cultura pop: a lança do destino. Não é apenas uma lança mágica inventada por alguém. Supostamente é a arma que perfurou o lado de Cristo durante sua crucificação, sendo assim um dos elementos mais importantes do evento, já que teria sido o golpe fatal. Muitas pessoas acreditam que deter essa lança confere grande poder e a habilidade de vencer qualquer batalha. E isso se relaciona ao Vaticano de várias formas, pois diz a lenda que cruzados empunharam uma dessas lanças e venceram uma batalha decisiva.
o artefato também aparece em franquias de cultura pop como Constantine e Hellboy. De maneira ainda mais sinistra, há atualmente 4 lanças alegadamente autênticas no mundo, e uma delas está em Roma, próxima ao Vaticano. As aparições de São Pedro. Ao lidar com uma grande organização religiosa como o Vaticano, você invariavelmente vai ouvir histórias de fantasmas. Provavelmente a mais famosa por lá é a das aparições de São Pedro, referência direta ao apóstolo Pedro, que, segundo a tradição, acompanhou Jesus. Conta-se que um outro São Pedro teria testemunhado uma aparição que lembrava a imagem do apóstolo no momento de sua morte. A visão teria sido tão impressionante que diversos retratos foram pintados e colocados pelo Vaticano para manter viva a lembrança. 11 dessas pinturas permanecem lá até hoje, e há quem diga que o fantasma de São Pedro ainda vaga pelos corredores do Vaticano. A escada em espiral de Giuseppe Momo. Uma escada que entra na lista de coisas assustadoras deve ter algo de muito especial. A escada em espiral de Giuseppe Momo aparentemente se encaixa bem nisso. Em resumo, trata-se de uma escada em espiral construída em uma parte específica do Vaticano, para uso privado de certas pessoas. Uma delas foi o Papa daquela época, que queria subir e descer sem precisar sair de sua carruagem, pois ele não queria simplesmente caminhar pelos degraus. É isso mesmo. Até o Papa, às vezes, pode ser preguiçoso. Você pode visitar a versão moderna dessa escada em excursões especiais, mas não na carruagem do Papa, obviamente. Os livros perdidos. Já falei sobre os arquivos secretos do Vaticano, mas e esses livros perdidos? Bem, é um pouco mais complexo do que parece. Os livros perdidos da Bíblia e os livros esquecidos do Éden são coleções especiais de textos traduzidos, oriundos de diversos outros livros que alegam ser trechos perdidos da Bíblia ou capítulos que foram deixados de fora do que hoje conhecemos como a Bíblia. É de se imaginar que o Vaticano tenha tais textos, pois está no centro da fé católica e, portanto, desejaria ter todos os escritos mais importantes que se relacionem à religião. A importância dessas obras é discutível, mas é razoável presumir que o Vaticano as considere importantes o suficiente para guardá-las. O Observatório do Vaticano. Ciência e religião nem sempre se deram bem, mas no caso do Vaticano existe uma crença, nada assustadora, de que a ciência é importante. Eles tentaram promovê-la ao longo dos anos, especialmente em campos que consideram essenciais para a religião, como a astronomia. Afinal, sem conhecer a posição de certos corpos celestes, pode ser difícil determinar algumas datas, o que poderia levar a contradições na explicação de eventos bíblicos. É aí que entra o Observatório do Vaticano, uma torre construída para observar as estrelas. Muitos cientistas tiveram acesso a ela. Curiosamente, já foram construídos vários observatórios ao longo do tempo, sendo que o mais recente fica fora dos limites do Vaticano. Julgamento de um cadáver. Agora voltamos ao lado macabro da história do Vaticano. Embora as coisas hoje pareçam estáveis, nem sempre foi assim. Papas do passado já fizeram coisas bem estranhas e assustadoras para demonstrar seu poder e a força da Igreja. Talvez o exemplo mais bizarro e vergonhoso seja o Cadáver Synod, ou Julgamento do Cadáver, em que o corpo de um papa falecido recentemente foi desenterrado, vestido em trajes papais e levado perante um tribunal composto por seus pares, incluindo o novo papa, para ser julgado por vários crimes. O falecido foi declarado culpado, teve seu status de papa removido póstumamente, e sim, foi mesmo um julgamento fajuto de um cadáver. Esse tipo de abuso de poder era aparentemente comum, considerando o grande número de papas que existiam e a forma como as nomeações funcionavam naquela época. A Arca da Aliança. Este tópico entra mais no campo das teorias da conspiração, mas a Arca da Aliança é um dos artefatos religiosos mais importantes de todos os tempos. E muita gente acha que o Vaticano a mantém dentro de seus muros. Por quê? Bem, se você leu a Bíblia, sabe que a Arca da Aliança era considerada a morada de Deus, em vários sentidos, e era carregada de um lado para o outro pelos judeus, sempre com muito cuidado.
Tocá-la sem autorização ou estando impuro poderia levar à morte. É por isso que em Indiana Jones tivemos aquela cena derretendo rostos. Parece que a arca tem grande poder, e faz sentido que uma instituição reverente como o Vaticano a mantivesse guardada e não divulgasse isso, temendo que alguém pudesse roubá-la. O milagre de Fátima. Agora temos algo assustador, mas de um jeito, isso pode ter acontecido de verdade. Nem todos os milagres ou eventos estranhos acontecem no Vaticano. Às vezes eles ocorrem em outros lugares, como Fátima, em Portugal. Em 1917, circulou uma profecia de que vários acontecimentos especiais ocorreriam em um determinado dia, algo que só poderia ser classificado como milagre. Muitas pessoas se reuniram para ver se aquilo era verdade. De acordo com diversos relatos, o sol teria dançado pelo céu de maneiras impossíveis. E as coisas ficaram ainda mais intensas quando um bispo do Vaticano foi investigar. Ele declarou que aqueles eventos estavam alinhados com as crenças e profecias católicas. Uau! Augusto de Prima Porta. Aqui está algo que você talvez não esperasse nesta lista. Augusto de Prima Porta é uma estátua magnífica, descoberta em 1863, que se acredita ser uma peça perdida do finado imperador Augusto. Muitos dizem que é uma mistura de estilos grego e romano, pois o rosto se parece muito com o de Augusto, enquanto o corpo se assemelha às estátuas de heróis e figuras mitológicas gregas do passado. Mas qual a ligação com o Vaticano? Bem, a estátua está em um dos museus vaticanos, o que reforça a ideia de que eles realmente valorizam tanto a arte quanto a história romana, o Marte de Todi. Continuando no tema arte, falemos do Marte de Todi, uma estátua de bronze em tamanho quase real de um guerreiro, datada do século V ou início do século IV a.C. Quando foi redescoberta em 1835, pesquisadores analisaram sua origem e concluíram que provavelmente pertencia a um santuário religioso dedicado ao deus da guerra de uma tribo úmbria. Como você pode ver, a estátua tem muitos detalhes, e o fato de ter se preservado por tanto tempo é uma prova da qualidade da sua confecção. E, como você deve ter adivinhado, o Marte de Todi também está em exibição nos museus do Vaticano. Vatilhax. Não dá para encerrar sem mencionar um último golpe que mostra o quão assustador e às vezes corrupto o Vaticano pode ser. O escândalo conhecido como Vatilhax foi possivelmente um dos maiores golpes contra a reputação do Vaticano e de vários papas. Em resumo, uma grande quantidade de documentos vazou durante um período de conflitos internos no Vaticano, enquanto algumas pessoas lá dentro queriam mais transparência e respeito às leis do mundo moderno, outras preferiam manter as coisas mais fechadas e, consequentemente, mais corrompidas. Os documentos vazados chocaram muita gente, revelando detalhes como o fato de certas pessoas precisarem literalmente pagar para ter reuniões privadas com o Papa. O Vaticano até tentou conter o estrago, mas a repercussão foi grande, e muitos acreditam que ela ainda ecoa até hoje. Isso é tudo do Reino do Vaticano, com seus aspectos estranhos, sombrios e muito misteriosos, que supostamente residem por trás de seus muros. Quais desses itens você acha que fazem parte real da história do Vaticano? Quais você acha que foram distorcidos pela percepção pública sobre o local? Talvez você conheça outro segredo obscuro do Vaticano que não foi mencionado. Conte para a gente na seção de comentários. Confira também todas as outras coisas legais que estão aparecendo na sua tela agora. E eu vejo você na próxima vez. E aí, gostou do vídeo? Assista às próximas produções do Fatos Mais, compartilhe e se inscreva no canal. E não esqueça de mandar esse vídeo no Zap para os seus amigos e familiares.